pois sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de literatura, de filosofia, de teologia, de assuntos referentes às ciências modernas, este é o canal. Eu costumo sempre enfatizar, pessoal, as temáticas às quais este canal versa, uma vez que todas as pessoas que adentrem este canal pela vez primeira possam ter uma boa concepção referente ao conteúdo aí do canal, ainda que de maneira virtual, mas de maneira um pouco mais abrangente. Nós estamos numa série de vídeos, pessoal, sobre o momento do dicionário e significado das palavras com Moisés, que é este quadro no qual eu estou trazendo todas as palavras da língua portuguesa em 3 dicionários diferentes, para aquelas pessoas que não sabem ler, para aquelas pessoas que não enxergam, deficientes visuais, né? Ou até mesmo para aquelas pessoas que querem assim conhecer novas palavras do idioma português. Então eu estou trazendo neste canal este conteúdo a título de divulgação de saberes, né? A título de informativo, a título assim, por exemplo, de utilidade pública. Então nós estamos com esses 3 dicionários aqui, ó. O Melhoramentos, Dicionário da Língua Portuguesa, né? Esse aqui é um dos que nós estamos utilizando. Nós estamos com esse aqui, ó, que é o que eu mais gosto de utilizar, bem velhinho já, né? O Mini Aurélio, faz muito tempo que eu tenho esse dicionário, tem mais de 10 anos já que eu carrego ele comigo. E tem o Larousse também, que é o mais atual, né? Ele é de 2001, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. Mas esse Larousse Ático, ele é muito bom, que traz até a parte filológica da semântica das palavras, né? A origem das palavras. Ele é de 2001. Esse aqui é o Larousse, né? Ática. Muito bom esse aqui também. Então eu estou trazendo este quadro, pessoal, com esses significados das palavras. E hoje nós vamos ver os significados da palavra, desde a palavra absinto até a palavra acabar. Nós estamos ainda na palavra A, né? E pretendemos chegar, se não esse ano, no próximo, daqui 3 anos, até a última palavra aí desse dicionário, ok, pessoal? A ideia que eu tive a princípio foi de trazer os significados, porque tem um canal no YouTube que traz já o significado das palavras. Eu já acompanhei, vi esse canal, o conteúdo traz o significado das palavras, porém é um robô que fala, né? E traz alguns conceitos, né? E utiliza apenas um dicionário, pelo que eu pude perceber. Então eu trouxe este quadro, trazendo 3 dicionários. Inclusive eu sempre recomendo que se verifique mais dicionário, o Halls, né? O Oxford, verifique dicionários em outros idiomas também, que isso é muito importante. Mas a princípio eu trouxe este quadro com esses 3 dicionários para que fique bem trabalhado o significado das palavras, ok, pessoal? Para a gente possa fazer uma boa comparação aí, mediante 3 exemplares de dicionário. E também tem uma live num canal de um rapaz aí, de um jovem, que ele citou todas as palavras do dicionário Michaelis, né, da língua portuguesa. Eu achei bem interessante, é uma live de mais de 11 horas e está aí no YouTube. É só para vocês procurarem aí que vocês vão encontrar, ok, pessoal? Então, vamos lá, da palavra absinto até acabar. Absinto, planta composta da qual se extrai um licor tóxico, bebida alcoólica esverdeada, preparada de losna, anis e outras plantas aromáticas. Absolto, perdoado, absolvido. Absolutamente, adjetivo de modo absoluto, completamente, inteiramente. Absoluto, adjetivo que subsiste por si próprio, que não tem limites, que não sofre restrição, com sentido completo, autoritário, tirano. Na gramática diz-se do superlativo, que exprime o mais alto grau, sem comparação definida. Deus, no caso, né? A totalidade, totalmente, completamente, de modo nenhum. Absolver, relevar, da culpa ou da pena, perdoar pecados, desculpar, perdoar, concluir, cumprir, efetuar, executar. Absolvição, perdão, remissão. Absolvido, que recebe a absolvição, perdoado. Absorção, ato ou efeito de absorver
absorvimento, penetração das águas pluviais no solo, absorto, recolhido dentro de si, absorvido, concentrado em seus pensamentos, arrebatado, embevecido, extasiado. Absorvente, que absorve, absorvedor. Na química, qualquer substância que tenha a propriedade de absorver, absorvedor. Absorver, embeber-se, de sorver, como na ação osmótica, capilar, química, solvente, etc. Entusiasmar, monopolizar, dominar, ocupar, aplicar-se, concentrar-se, amortecer. Absorvido, adjetivo de absorto. Abstêmio, que se abstém de bebidas alcoólicas. Pessoa abstêmia. Abstenção, ato ou efeito de abster-se. Abster, conter, deter, privar. Privar-se de um direito ou de uma função. Deixar, não intervir, conjugar-se com, ter. Conjugar-se como ter. Abstinência, ato de se abster-se, privação de carne por penitência, jejum. Abstração, ato ou efeito de abstrair ou abstrair-se, abstraimento. Devaneio, meditação. Nas belas artes é trabalho de arte abstrata. Abstracionismo, nas belas artes, corrente estética que procura dar a qualidade ou propriedade de uma coisa sem a representar sob forma definida. Abstrair, considerar um dos caracteres de um objeto separadamente, fazer abstração de. Não levar em conta, verbo intransitivo. Afastar-se, aliar-se, conjugar, conjuga-se como sair. Abstrato, que resulta de abstração, que é de difícil compreensão. Disse da arte abstracionista, na matemática disse do número independente da grandeza, da qual é a medida. Aquilo que existe apenas no domínio das ideias, sem base material. Absurdo, adjetivo contrário e oposto à razão, ao bom senso, coisa absurda, quimera, utopia. Abulia, na medicina, perturbação mental caracterizada pela ausência ou diminuição da vontade. Abundância, fartura, grande quantidade, excesso, exagero. Abundante, que abunda, farto, opulento, rico. Abundar, ter grande quantidade, haver em abundância. Aburguesar, dar hábitos ou modos de burguês, adquirir hábitos ou modos de burguês. Abusado, confiado, intrometido, atrevido. Abusar, cometer abusos, exceder-se, verbo intransitivo, prevalecer-se de alguém ou de alguma coisa, usar mal, enganar, faltar à confiança, desonrar, estuprar, ridicularizar. Abusivo, adjetivo em que há abuso, uso errado, excessivo ou injusto, prática contrária às leis e aos bons costumes, ultraje ao pudor. Abutre, nome comum das aves de rapina, de cabeça quase nua, que se nutrem de animais mortos. No Brasil, designação dada aos urubus. De maneira figurada, indivíduo cruel, sem escrúpulos. Assa, adjetivo, disse da pessoa ou animal que apresenta albinismo, albino. Pessoas ou animal albino. Mulato, alvacento, aço. Acabado, envelhecido, muito magro. Acabamento, ação ou efeito de acabar, última demão. Isso aqui geralmente é utilizada essa expressão de acabamento em construções civis, né? Até mesmo num livro a gente pode falar assim, eu di os últimos acabamentos no meu livro, né? Fiz os últimos detalhezinhos estéticos, estilísticos e gramaticais, então de último acabamento. Mas geralmente essa palavra acabamento ela é utilizada mais em construções mesmo, por exemplo, acabamento de azulejo, acabamento de reboque, né? Pintura, até mesmo nas questões de fiação é utilizada essa expressão, para quem não sabe. E a última palavra do melhoramentos é acabar, que diz assim: levar a cabo, terminar, aperfeiçoar, concluir uma obra, dar a última demão.
dar cabo de, destruir, matar, findar, terminar, verbo intransitivo, esgotar, morrer, perecer. Então essas são as palavras, o significado das palavras no melhoramentos. Agora nós vamos para o Aurélio, ver o significado das mesmas palavras e talvez de algumas que possam ter em um dicionário que não tenha no outro, que é uma das coisas também que... Por isso que eu decidi trazer 3 dicionários aí para poder fazer as comparações. Então, no mini Aurélio, nós vamos começar na palavra absorver até acabar também. Absorver, verbo transitivo direto, embeber em si, recolher em si, consumir, esgotar, requerer toda a atenção de, assimilar, aplicar-se, detidamente em. Abstêmio, que se abstém de bebidas alcoólicas. Abstenção, ato ou efeito de abster-se, abstinência, recusa voluntária de participar de qualquer ato. Abster-se, privar-se de fazer algo, privar-se de alimento, álcool, etc. Conter-se, refrear-se. Abstinência, abstenção, qualidade de quem se abstém, privação de alimento, por penitência, continência. Abstração, ato ou efeito de abstrair-se, devaneio. Abstracionismo, arte abstrata, abstrato, ou o movimento que adota esta arte. Abstrair, verbo transitivo direto e verbo intransitivo, verbo direto e intransitivo. Considerar isoladamente componente de um todo, separar, apartar. Não levar em conta, prescindir de, aliar-se, distrair-se, concentrar-se, absorver-se. Abstrato, resultante de abstração, que opera com qualidades e relações, e não com a realidade, que expressa a qualidade ou característica separada do objeto a que pertence ou está ligado. Diz-se da arte ou do artista que, utilizando ou não os meios convencionais, abstém-se de representar a realidade tangível ou imaginária, de compreensão difícil. Absurdo, contrário ao bom senso, à razão, ao costume ou a qualquer tipo de verdade ou modelo estabelecido. Disparatado, sinônimo de coisa absurda, né? Abulia, na psiquiatria, perda ou diminuição da vontade, da capacidade de ter iniciativa. Abundância, grande quantidade, fartura, cópia, abundante, que existe em abundância, copioso. Abundar, existir em abundância. Aburguesado, que tem modos de ou que é próprio de burguês. Abusado, que abusa, que exorbita, de maneira figurativa, supersticioso. Numa gíria, né, brasileira, intrometido, atrevido, brigão, indivíduo abusado. Abusão, abuso, engano, erro, superstição, crendice, abuso. Abusar, usar mal ou inconvenientemente, valer-se ou aproveitar-se de. Uma gíria brasileira, ficar ou estar enfastiado de, aborrecer, abusar. Agir com abuso, aproveitar-se de alguém, usar mal ou inconvenientemente de situação de superioridade. Abusivo, em que há abuso, mau uso ou uso errado, excessivo ou injusto. Abusão, aborrecimento, enfaro. Abutre, nome comum a várias aves, catartídeas e acipitrídeas. No Brasil são conhecidos como os urubus, né? De maneira figurativa, homem cruel. A.C. abreviatura antes de Cristo. AC junto. Na química é o símbolo do actínio. Aca, bodum. Aça, adjetivo brasileiro de albino. Acabado, levado a cabo, pronto. Perfeito, abatido, gasto, envelhecido. Acabamento, ato ou efeito de acabar-se. Remate, arremate, tratamento final de obra, de pintura, de metal, de madeira, etc. Fase final da produção gráfica de uma publicação
ou alceamento das folhas. Os cachorrinhos estão latindo ali fora, pessoal. Continuando, alceamento das folhas impressas e colocação da capa. Tratamento ou conjunto de características da superfície de papel, cópia fotográfica, etc. Fosco, brilhante. Acabanado, diz dos animais de chifres e orelhas inclinados para baixo. Disse dos chifres ou das orelhas desses animais e também da orelha humana quando caída. E o último significado é acabar, que é levar a cabo, concluir, chegar ao fim ou ao termo de terminar, por termo ou fim, dar cabo de, destruir, matar, acabar, acabar com uma briga, acabar, ter como desfecho o namoro, acabou em casamento, vir a terminar uma ação, findar-se, consumir-se, esgotar-se. Então esses são os significados no Aurélio, ok, pessoal? E agora, para finalizar, vamos ver no Larousse os mesmos significados das mesmas palavras, e pode ser que tenha alguma mudança, alguma alteração, ok, pessoal? No Larousse nós vamos começar na palavra abside, ok, pessoal? Que diz assim, abside, do grego apsidos, extremidade semicircular ou poligonal do coro de uma igreja. Absinto do grego absintio, planta herbácea aromática que contém essência amarga e tóxica, licor alcoólico aromatizado com essa planta. Absolto, adjetivo de absolvido, perdoado. Absolutismo, regime político no qual todos os poderes estão centralizados na pessoa do chefe de Estado. Absoluto, do latim absolutus, que não depende de nada ou de ninguém. Ilimitado, irrestrito, que não admite nenhuma exceção ou concessão. Disse de um Estado de uma qualidade em seu grau extremo. Disse de um poder político que não está submetido a nenhuma limitação ou da pessoa que o exerce. Filos, que tem em si mesmo a razão de ser, que independe para ser concebido ou existir de qualquer coisa, no caso aqui na filosofia, né? De qualquer outra coisa. Na gramática, disse de um adjetivo que não é suscetível a grau de comparação. Disse de superlativo quando livre de complemento de comparação. Disse da oração que tem sentido completo. O que existe independentemente de qualquer condição. Absolver. Do latim absolver, relevar da culpa, incentivar. Relevar a culpa, inocentar. Acho que o cachorro caiu ali do outro lado, pessoal. Não tem problema não. Acho que ele já levantou já. Então vamos lá. Absolver, relevar da culpa, inocentar, desculpar-se, eximir-se. Absolvição, ato ou efeito de absolver, ação de absolver juridicamente o autor de uma infração ou crime, isentando de pena, remissão dos pecados concedida por um sacerdote. Absolvido, relevado de culpa ou pena. Absorção, do latim absorptio, ato ou efeito de absorver. Absorvência, ação pela qual um fluido penetra num corpo. Assimilação figurativa, contemplação em elevo. Na física, é atenuação de energia mecânica, eletromagnética, etc., devido à passagem por um meio natural. Na fisiologia, passagem de nutrientes e gases através da parede permeável. Absorto, do latim absorptus, concentrado em seus pensamentos, abstraído. Absorvente, que absorvedor, de maneira figurativa, que exige ocupação incessante, atraente, dominador. O que absorve, absorvedor, absorver. Absorver, embeber-se de, sorver, consumir, comer, beber, neutralizar, fazer desaparecer, ocupar, tomar a atenção, o espírito, de maneira figurativa, dissipar inteiramente, realizar
substância ou meio. A absorção de acolher ou assimilar uma população, concentrar-se. Abstêmio, adjetivo aí que provém do latim, né? Abstemius, que ou aquele que se abstém de bebidas alcoólicas. Abstenção, abstinência, recusa em participar de uma votação. Abster, privar do exercício de uma função ou direito, privar-se de, deixar de intervir ou de participar. Abstinência, ato ou efeito de abster-se. Abstenção, privação voluntária de um alimento ou de práticas sexuais. Abstinente, do latim abstinens, que ou aquele que pratica abstinência. Abstração, do latim abstractio, ato ou efeito de abstrair-se. Abstraimento, ideia abstrata, estado de alinhamento do espírito, distração. Abstracionismo, do francês abstractionisme, movimento artístico da primeira metade do século XX, caracterizado pela ausência da representação figurativa de um objeto. Abstrair, do latim abstrahire, isolar mentalmente um elemento ou uma propriedade de um objeto, a fim de considerá-lo separadamente. Separar, afastar, excluir, aliar-se, distrair-se. Abstrato, do latim abstractus, que resulta de abstração, que expressa qualidade, ação ou estado. Abstraídos, dos seres a que pertencem, que opera unicamente com noções, que não é concreto, intangível, relativo ou abstracionismo. Absurdo, do latim absurdus, contrário à razão e ao bom senso. Estúpido, disparatado, tolo, coisa absurda, asneira, disparate, absurdidade. Abúlia, ausência mórbida de vontade. Abundância, grande quantidade de fartura, riqueza, opulência, abundante, que existe ou tem abundância, farto, de maneira figurada, rico em ideias e expressões. Na gramática, diz-se do verbo que apresenta mais de uma forma para o mesmo tempo, modo ou pessoa. Abundar, existir em grande quantidade em abundância. Sobrar, ter ou produzir em abundância. Ser da mesma opinião, concordar. Aburguesar, dar valores e hábitos burgueses. Adquirir valores e hábitos burgueses, tornar-se burguês. Abusado, que ou aquele que abusa, atrevido, intrometido. Abusão, abuso, erro, engano, superstição. Abusar, fazer uso desmedido, ultrapassar os limites, valer-se excessivamente de, aproveitar-se de, explorar, trair a confiança de, enganar, desvirginar, cometer abusos. Abusivo, em que abuso excessivo. Abuso, uso mal, excessivo ou injusto. Abusão, exorbitância, descomedimento. Abutre, ave de rapina que habita regiões montanhosas da Europa e que se alimenta de cadáveres. Sinônimo impróprio de urubu. Figurativo, indivíduo que tira proveito da desgraça alheia. Acabado, completo, terminado, perfeito em seu gênero, consumado, envelhecido, gasto, esgotado, exausto, enfraquecido, submetido a acabamento. Acabamento, ato ou efeito de acabar, conclusão, retoque, aperfeiçoamento, conjunto de obras de remate de uma construção, execução de revestimentos, obras em gesso, fixação de divisórias, etc. Tratamento ou remate final como polimento ou pintura, dado a obras em madeira, metal, vidro, etc., para melhorar o estado de sua superfície. É aquilo que eu tinha explicado, acho que no primeiro significado lá, no primeiro dicionário. E por último, acabar, levar a seu termo, perfazer, concluir, estar ou situar-se no fim, esgotar, exaurir, dar cabo, matar, ter fim, envelhecer e desgastar-se. Ok, pessoal? Então são esses os significados dessas palavras. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Muito embora os cachorrinhos deram uma bagunçada ali, mas tá bom. Eu acredito que deu para vocês ouvirem perfeitamente, ok, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo então.